Quero te receber com boas-vindas, que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Para você que não me conhece, reafirmo meu compromisso em dizer para você que eu me chamo Leonardo Souza e nós estamos em mais um momento de intimidade com Deus. Aqui nós não falamos de religião, nós não falamos de placa de igreja, né? Aqui nós falamos da palavra de Deus, é isso mesmo, da Bíblia, que é um manual sagrado. Aqui nós estudamos, meditamos, oramos, clamamos, suplicamos, oramos uns pelos outros. Aqui você tem uma vida edificada, aqui a tua fé cresce, aqui a tua fé vai romper. Não é pelo meu mérito, nem por aquilo que eu tenho para te oferecer, porque eu não tenho, infelizmente, nada. Mas a palavra de Deus tem. A palavra de Deus é que vai edificar a tua casa. Amém? Celina, obrigado por compartilhar o vídeo. Vocês todos que já estão compartilhando o vídeo, ó, um beijo no seu coração. Se inscreve na página, curte. Não fique de fora. Não ande sozinho. Não seja uma pessoa que anda só, anda desprotegida. Anda conosco, vem andar em comunhão. Aqui nós deixamos esse mundo de lado e nós vivemos das coisas do alto, das coisas de Deus, Jeová, o Pai da eternidade. Por isso que eu não te convido, Cláudio, que bom ter você aqui. Por isso que eu não te convido para nenhuma religião e para nenhuma placa de igreja, amém? E como de costume, nós vamos orar agora clamando pela presença de Deus e pelo seu discernimento, pela sua sabedoria, mas eu quero fazer um convite para você. São 9 episódios que nós teremos. Anota. Por que é importante esses 9 episódios? Porque nesses 9 episódios nós saberemos como acessar o reino de Deus. E eu vou te falar uma coisa, você não precisa comprar o reino de Deus. Você não precisa pagar com dinheiro para ter acesso ao reino de Deus. Você não precisa agradar ser humano para acessar o reino de Deus. Você não precisa seguir doutrina de uma determinada religião ou um determinado lugar para entrar no reino de Deus. Não tem passe mágico. É só você cumprir o princípio, porque é uma herança dada a nós. Amém? É claro que eu faço parte de uma igreja sim, frequento a igreja com a minha família, mas aqui eu não faço menção a vocês, até porque o Senhor, né, não nos convida a nos separarmos. Ele nos convida a nos unirmos. Então esse momento serve para isso. Amém? Então, são esses 9 episódios, daqui em diante nós teremos 9 episódios, que nós saberemos como acessar o reino de Deus. Não é pagando, não é comprando. Gente, cuidado aí que tem muito picareta aí vendendo terreno no céu, amém? Vamos orar e clamar pelo Senhor? Meu Deus, meu Pai, tem um povo tão abençoado que está aqui agora, está aqui no ao vivo, está aqui na parte que está gravada. Pai, tem um povo abençoado querendo receber o teu alimento, uma palavra, uma resposta, uma direção. Usa a minha vida para abençoar a vida desse povo. Usa a minha vida para falar com esse povo aqui que está clamando por porta aberta, está clamando aqui por cura, está suplicando aqui por saída, por estratégia, por livramento, por provisão. Em nome de Jesus, Pai, suplico a Ti, derrama o maná sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Abençoa a vida deles, a família deles, a casa deles. Realize sinais, prodígios e maravilhas e que a Tua palavra de hoje seja uma semente que fique enraizada no coração deles e que dê o fruto no tempo determinado pelo Senhor. Que todos quebrantem o seu coração para receber agora a Tua presença, para receber agora a Tua palavra, para receber agora o Teu amor, o Teu ensinamento, o Teu carinho. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos orar, gente. Daqui a pouco eu vou orar por você, eu quero orar pela sua vida. Mas vamos estudar também, que é importante. Deus vai manifestar a presença dele aqui. Para você que gosta de ler a Bíblia, nós leremos agora o livro de Salmo, né? Nós sempre começamos com o livro de Salmos e nós faremos isso desta maneira. Salmo de número 73, assim diz, tá? A Sagrada Escritura. Gente, hoje vai ser um dia muito abençoado, prepara aí. Hoje esse vídeo aqui vai mexer com o teu coração. Vai mexer, eu tenho certeza. Porque a palavra de Deus vai entrar para romper, Rosa, a tua fé. A partir de agora você vai acreditar. Ter fé é crer na palavra de Deus. Ter fé é receber a palavra de Deus. Ter fé é acreditar naquilo que não se vê. Você vai romper nessa temporada, amém? Altemir, que bom que você está aqui, meu irmão. Sentimos falta de você. Vamos embora, vamos para mais um dia? Olha só que interessante. Salmo de número 73. Gente, eu tô muito... Ó, o pessoal de Natal. Um beijo grande no coração do pessoal de Natal aí. Olha só. Salmo 73,
é um salmo, né, da família de Asaf, né? Para quem não sabe, Asaf ele era um levita, né? Ele era um músico e salmista de Deus, né? E Asaf recebe essa nomenclatura de levita porque esse nome era um dos descendentes ali de Levi, tá? Que foi um dos 12 filhos de Jacó. Então, por isso que ele recebe esse nome como levita, né? O levita eram aqueles que cuidavam do templo, ok? Levita eram aqueles que cuidavam do templo do Senhor, né? Tanto o templo espiritual quanto aquele templo material, tá? Nem sempre, né, nem todos os levitas da Bíblia são os que cuidavam ali dos louvores de adoração, a criação dos louvores lá do templo. É porque é dessa linhagem, tá bom? Para você ter um entendimento aí e receber. Para você entender um pouquinho do que nós leremos agora. Olha só que interessante. Com toda certeza, Salmo 73:1, tá? Com toda certeza, Deus é bom para Israel, né? Ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Seu coração é sincero? E esse é o primeiro ponto de partida agora para você romper em fé. Eu posso assumir a vocês, nem todas as vezes meu coração é sincero. Você consegue entender isso? Você consegue assumir isso para você? Consegue? Rompe agora. Fala, Senhor, eu nem sempre tenho esse coração 100% sincero, mas me ajuda. É ou não é verdade? Você vai romper. Para romper, a gente tem que se livrar, a gente tem que se esvaziar. Então, né, que Deus nos dê um coração sincero, tá? Olha só. E o Salmo continua dizendo: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável, né? O que está acontecendo com Asaf aqui? Asaf tomou uma posição muito importante. Asaf era um profeta. O profeta, ele crê na palavra. O profeta, ele crê na palavra porque a palavra não é aquilo que ele enxerga. Asaf não contemplava uma realidade da qual Deus havia prometido no tempo perfeito. Jaque, que bom que você está aqui, viu? Então, olha que interessante. Asaf estava passando, às vezes, pelo que você passa, pelo que eu passo. Às vezes nós olhamos para as pessoas ruins, elas estão prosperando, estão crescendo, parece que elas nunca ficam doentes, parece que a família não é abalada, parece que nada acontece. Asaf, por servir muito a Deus, a família dele servia a Deus. Né? Asaf cumpre aquilo que Josué fala em Josué 24:15, quando ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que é servir a Deus? Servir a Deus é adorá-lo em espírito e em verdade. Servir a Deus é crer no Senhor. Servir a Deus é cumprir os seus mandamentos. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é ser escravo de Deus. Nós não nascemos para ser escravos de Deus. Anota isso. Tem muita gente destruindo a própria casa, trabalhando dentro de igreja. Só para vocês terem uma ideia. O fardo de Deus, ele é leve. Então, meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Nós nascemos para sermos livres e livres em abundância. Ok? Nós vamos servir ao Senhor? Nós podemos servir ao Senhor no templo? Podemos. Mas nós não podemos ser escravos do templo. Nosso primeiro ministério é a nossa família, né? O primeiro ministério que se cuida é o que? O casamento. Na sequência, a família. Posterior a isso, nós cuidamos das coisas do Senhor. É o que Deus mesmo diz. Aqueles que são solteiros, que cuidem das coisas do Senhor, e aqueles que são casados, que cuidem das suas famílias. E posteriormente, quando você mantém o cuidado da sua família, você cuida das coisas do Senhor. Então, por isso, Raquel, que a verdade nos liberta, né, de qualquer escravidão. Então, a família de Asaf é uma família que serve ao Senhor, adora ao Senhor, passava por muito perrengue, passava por muito apuro. Porque servir a Deus, adorar a Deus, crer em Deus, não significa que nós não passaremos por desafios. Não significa que nós não nos estressaremos. Então, nós precisamos compreender a espiritualidade de uma forma madura. As igrejas estão cheias, porém, as igrejas não possuem um coração sincero.
Porque se as igrejas possuíssem um coração sincero, nossa sociedade estava melhor, porque a maior parte da população é cristã, ok? Né? E aqui, no caso, eu estou falando do Brasil. Então, olha que interessante, a família de Asaf, ele lutava contra isso, mas olha a bondade de Deus. Ainda que o justo caia, 7 vezes levantará. Eu darei ordem aos anjos, né? Isso Deus falando. Eu dou ordem aos meus anjos ao teu respeito para que você não tropece. Então, olha o que Asaf fala com firme. Eu quase tropecei, eu quase vacilei, eu quase me desviei. Ainda que os meus pés se desviem da palavra de Deus, do relacionamento com Deus, né? Do senhorio de Jesus que é sobre minha vida, a graça e a misericórdia me cercam. A graça e a misericórdia te cercam. Deus não permite você cair. Deus não permite sua família se desfazer. Deus não permite. Deus não permite. Ainda que, relaxa, descansa em Deus. Porque quem cuida, quem endireita os caminhos, quem coloca a justiça à frente de todas as coisas é o Senhor. E você hoje recebe uma palavra, Renata, que te dá garantia. Quer dizer que eu vou por aí sair fazendo o que eu quero? Claro que não, jamais. Eu não posso me dar esse privilégio, mas eu tenho a ciência de que eu vou tentar, eu vou prosseguir, eu vou fazer ao máximo para que eu siga os caminhos de Deus. Mas se eu quase escorregar, o Senhor vai me salvar, o Senhor vai me resgatar. E ainda que os ímpios prosperem, ainda que eu veja que tudo para eles vá bem, eu não me importarei, porque Asaf era humano como eu e você. Asaf era profeta, Asaf era adorador, Asaf criava louvor, Asaf criou salmo, Asaf teve intimidade com Deus. E nem por isso ele deixou de ser humano. Asaf olhou para a prosperidade dos ímpios. Falou, poxa Senhor, peraí, eu e minha família aqui, nós precisamos comer e a gente tem que ficar em jejum por não ter nenhum alimento. Poxa Senhor, não é possível que essas pessoas elas vão fazer o que quiser e tá tudo bem com elas. Quantas vezes você já pensou isso? Quantas vezes você já passou por isso? É ou não é verdade? Então, que você tenha tranquilidade de perceber que Deus não vai permitir que você escorregue. Não vai permitir que sua família escorregue. Você será guardado por Deus. Você verá. E nós seguiremos aqui adiante para buscar o Senhor. Aqueles que buscam o Senhor, Ele nos permite encontrá-lo. Porque nós vamos agora com o coração vazio de nós e cheios do Espírito. Amém? Você vai entender o porquê. Nós vamos para o conselho do dia agora, que está lá em Provérbios 9:1. Quero falar sobre esse provérbio contigo. Olha o que o sábio fala para nós aqui. Provérbios 9:1, tá? Você que quer ler depois, meditar, pesquisar, Provérbios 9:1. Olha só que interessante. A sabedoria edificou a casa, né? A sabedoria edificou a sua casa e ergueu suas 7 colunas. O que são essas 7 colunas, né? Eu vou falar para vocês aqui, eu fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro que a edificação, ela só é realizada sobre algo firme. Sabe a rocha inabalável? Sabe essa rocha inabalável? O Deus nosso em quem confiamos? Nós vamos criar tudo com Ele. Nós vamos criar tudo sobre a rocha dele, sobre um lugar firme e seguro. Então, você precisa compreender o que é um fundamento firme. Você vai construir um castelo na areia da praia? Você construiria um castelo na praia? Na areia da praia? Claro que não, né? Eu não construiria, você também não. Eu não sou nenhum engenheiro, nenhum construtor, nem ninguém da área civil, da engenharia civil, né? Que possa tratar sobre isso, mas eu acredito que na areia da praia não tem como, né? Então nós precisamos primeiro de um fundamento firme. E anota aí o que eu quero falar para você, olha só. Essas 7 colunas do Senhor não tem alguns significados para que nós para que nós tenhamos isso em nossas vidas. Então eu anotei aqui essas 7 colunas. É uma coluna pura, é uma coluna pacífica, é uma coluna moderada, é uma coluna que é tratável, é uma coluna cheia de misericórdia, é uma coluna cheia de bons frutos e ela é imparcial e sincera. Ela é imparcial, Deus é imparcial. Deus é imparcial a ponto de entender que se tem alguém que não crê nele, mas essa pessoa esteja sendo oprimida,
Deus guarda e protege. Eu não estou falando que a pessoa está salva, que ela pode herdar o reino do céu, né? Nós temos que seguir as leis espirituais, ok? Então, essas 7 colunas, elas falam exatamente daquilo que nós tratamos no episódio anterior, quando Jesus cura o leproso. Purifica, traz paz, ele é moderado, ele trata, ele é cheio da misericórdia com o leproso, né? O milagre gera bons frutos para aquele povo, e a decisão de Deus, ela é imparcial e sincera. Independente do que os outros acham, o leproso foi curado. Independente do que os outros falavam sobre o leproso foi curado. O leproso chegou perto de Jesus, mesmo em meio à multidão. Não importa o barulho desse mundo, Deus escuta a tua voz. Faz a sua parte. Amém? Então, é muito importante que nós tenhamos essa decisão em nosso coração, de falar assim, opa, peraí, eu preciso criar minha fé no firme fundamento. Eu preciso colocar minha fé. Não dá mais pra gente acordar um dia a gente tá feliz, outro dia a gente tá triste, outro dia a gente acredita, no outro dia a gente não acredita, no outro dia a gente quer, no outro dia a gente não quer. Eu duvido que você teria paciência com uma pessoa assim do seu lado. Deus tem paciência conosco, mas Deus está nos chamando para confiar. Deus está nos entregando uma palavra para nós crermos. Ainda que vá para um lado, vá para o outro, barulho daqui, barulho dali, entra governo, sai governo, nós confiamos plenamente no Senhor. E a partir de agora nós entraremos na nossa série, onde nós falaremos sobre 9 decisões da nossa vida que nos farão herdar o reino de Deus. É isso mesmo, através da Sagrada Escritura. Você está preparado? Você está preparada? Você pode abrir o coração nesse momento? Você pode abrir o seu coração, porque o que vem da parte do Senhor para você é bênção atrás de bênção. E louvado seja Deus por essa palavra. Amém? Deus te ama muito. Deus te quer cada vez mais próximo dele. Deus quer que você se afaste desse mundo. Simples assim. Olha que interessante, nós vamos agora começar essa nossa minissérie de 9 episódios. São 9 episódios. Amém? Você que está aqui, ó. Um beijão no seu coração, que bênção ter você aqui. Parabéns por você ter chegado até aqui. Porque muitas pessoas desistem da fé. Muitas pessoas, né, elas só querem comer o bolo. Não querem esperar a festa, receber os convidados, prestigiar o aniversariante, né, ter aquela confraternização, os parabéns e tudo, e depois fazer algo completo. Mas você é essa pessoa que está aqui. E eu quero honrar a sua vida através da palavra do Senhor. Deus te abençoará com sorte de bênçãos, tá bom? Vamos lá? Vamos então para o nosso livro do Evangelho do Novo Testamento. Por que eu falo aqui da Bíblia? Porque minha opinião não vale de nada, a minha opinião pouco importa. Então a Bíblia dá certo há milênios, não vai ser comigo nem com você que vai dar errado. Amém? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aqui pela primeira vez, e para você que já está aqui mais de uma vez, tamo junto e misturado. É nóis. Vambora. Olha só que interessante, gente. Evangelho segundo narra Mateus, tá? Segundo Evangelho narrado em Mateus, no capítulo de número 5. Nós vamos agora para a Sagrada Escritura. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Opa, falhou aqui. Tá carregando, tá? Gente, no ao vivo acontece isso mesmo. Vamos lá. Vamos agora todos nós, juntos, praticarmos a fé para herdarmos o reino de Deus. Eu não estou falando que você vai herdar uma Ferrari, não estou falando que você vai herdar uma casa na praia, e louvado seja Deus, que Deus te dê mesmo, tá bom? Que Deus te prospere em infinita abundância, e paz e bênção, e louvado seja o Senhor. Mas eu estou falando aqui sobre algo que é espiritual. Eu estou falando algo aqui que fará com que nós cheguemos mais próximos de Deus. Vai ser uma temporada de 9 capítulos para nós esvaziarmos de nós mesmos e nós nos enchermos do Espírito Santo, nos enchermos do poder de Deus. Amém? Marilene, que bom ter você aqui, viu? Deus abençoe. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nós leremos agora do versículo 1 ao 3. Assim diz a Sagrada Escritura.
Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos se aproximaram dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: presta atenção. Primeiro que nós precisamos estar em ambientes certos, ambientes que farão com que nós nos aproximemos de Deus. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, você não vai ser essa geração que quer usar o ser humano, que agora nós estamos numa situação que tudo é network, né? As pessoas querendo usar umas às outras. Não, gente, nós usamos objetos, nós usamos bens materiais. Pessoas não, pessoas nós amamos. Nós temos que estar próximos uns dos outros, tá? Para amar as pessoas, ok? Toma muito cuidado, viu? Então o ambiente é muito importante. E é importante você estar aqui, isso aqui é um ambiente. Nós estamos fazendo uma congregação aqui. Então vamos lá. E Jesus abria a boca, né? E ensinava dizendo assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurado, segundo a tradução original da palavra, é Macários, né? E o que significa bem-aventurado, né? E agora me falha, eu peço até perdão. Eu não lembro agora se é do grego ou se é de outra origem, a palavra Macários, tá? Se você puder, pode comentar aqui, eu faço questão de fazer a correção. Então, eu até anotei aqui, bem-aventurados, né? Do original a palavra Macários, e o que significa? Significa pessoa verdadeiramente feliz, abençoada e favorecida por Deus. Você crê que você é bem-aventurado? Você crê que você é bem-aventurada? Porque a palavra original nos traz o verdadeiro significado. É uma pessoa verdadeiramente feliz, abençoada e favorecida por Deus. Nada te falta. Amém? Mas vamos lá, vamos entender o porquê nós devemos ser bem-aventurados e pobres em espírito. Por que pobres em espírito? Porque nós não podemos ser ricos em nós mesmos. E aqui vai quebrar, é como se fosse um processo seletivo agora. Nós passaremos por um processo seletivo, é isso mesmo. Lu, obrigado, viu? A tradução aqui, segundo a Lu, falou que é do grego, então estava certo mesmo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos orar, Patrícia, Deus abençoe, viu? Então olha só, bem-aventurados são aqueles que são verdadeiramente felizes e abençoados, né? E favorecidos por Deus. Eu sou favorecido por Deus, você também é. Deus te dá o sol, Deus me dá o sol. Deus te dá a chuva, Deus me dá a chuva. Deus me sustentou até aqui, Deus também está te sustentando até aqui. Então nós somos bem-aventurados. Só que agora tem uma vírgula importante, né? Jesus ele fala: bem-aventurados os pobres em espírito. E o que é ser pobre em espírito? Não é ser aquela pessoa pobre financeiramente, né? Não é ser aquela pessoa que não sabe orar, não é ser aquela pessoa que não sabe ler a Bíblia, não é aquela pessoa que não sabe entender a Bíblia. Não é nada disso. Pobre em espírito é aquele que tem atitude de coração. Eu vou te explicar. Lembra que nós lemos agora anteriormente sobre a sinceridade do coração? O pobre em espírito, em contrapartida, é uma pessoa que tem uma atitude de coração sensacional, a ponto de entender que eu preciso de Deus. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu não consigo. Eu não sou autossuficiente, não consigo depender de mim mesmo, ainda que eu use a força do meu braço, ainda que eu tente usar o meu intelecto, ainda que eu tente usar qualquer coisa que eu possa utilizar, ainda que eu tente, não dá, sem Deus não tem como. Isso é ser pobre em espírito. Porque eu entendo que isso não provém de mim mesmo, isso provém de um fruto espiritual, e esse fruto provém daquele que criou o céu e a terra, né? O Pai da eternidade, que é um só. Então nós precisamos entender e lembrar disso aqui. Porque quando eu acordar amanhã, eu já agradeço a Deus, eu falo: Deus, obrigado por me deixar acordar hoje. Obrigado, Senhor, pela minha família estar aqui na minha casa. Ô Senhor, obrigado por eu ter um teto, sem o Senhor não seria nada. Tá entendendo? Então, sem o Senhor não dá. É entender que sem Deus não dá.
Você consegue reconhecer a dependência? Lu, exatamente isso. Esse é o último tópico. Você consegue entender a dependência de Deus na sua vida? Eu não estou falando que você vai ficar aqui no sofá, né, na cadeira aqui, parado. Eu vou ficar parado aqui, vou esperar. Vou esperar cair um dinheirinho no céu. Eu vou esperar. Gente, isso não existe. Deus pode levantar pessoas para te abençoar. Não só pode, como Ele faz. Mas se você não abrir a porta, Jesus não entra. Toque, toque, toque. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, perceba o verbo de ação. Quem abrir, abrir é o verbo de ação. Jesus determina que quem abrir, ele entrará e ceará. Então é a partir da ação de Jesus. Perceba que ele vem primeiro. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, ou seja, você precisa fazer sua parte. E quando você abre, Jesus completa a ação, porque ele é o verbo perfeito, né? Então ele vem, eu entrarei, né? Eu entro, eu cearei, eu vou cear, né? Então louvado seja Deus por essa palavra. Só que é o seguinte, aqui vai matar muito religioso, né? Aqui agora vai entrar numa linha que vai contra muito religioso. Porque o publicano naquela época, não sei se você conhece muitas histórias da Bíblia ou algumas, tinha um publicano, né, aquelas pessoas ali que viviam no templo, aquelas pessoas que dizimavam, que ofertavam, que oravam, jejuavam em praça pública e tudo mais, né? Essa pessoa clamava assim, Jesus, oh meu, quer dizer, a pessoa clamava assim, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, ó grande e Altíssimo, aquele que está sentado no trono de glória, eu oro, eu jejuo. Naquela época tinha uma tradição que as pessoas jogavam até cinzas nelas mesmas para que outras pessoas se compadecessem delas, para elas demonstrarem a tristeza, né, pelo qual elas estavam passando ali por jejuar e por orar uns pelos outros, e aquela pessoa ali se autopromovia. Aí é loucura. Só que nós temos em contrapartida Davi, que foi um dos maiores reis que essa terra teve, tá? E Davi, ele é o primeiro a ofertar sacrifício em todo momento, em todo tempo. Em todo momento ele se ajoelhava, em todo momento ele se entregava, em todo momento ele adorava, em todo momento ele confiava, em todo momento ele suplicava. Tudo primeiro era o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe eram acrescentadas. Então nós temos o exemplo do publicano, daquele que ficava no templo, né? Daquela pessoa que fingia, ok? E nós temos Davi, que era um grande rei, né? Marcou história na nossa para muitas gerações e que se entregava ao Senhor. Quem está com Deus tem um detalhe diferente. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Só que vai doer muita gente. Nós não precisamos agradar ninguém a não ser a Deus. Voltamos agora em Asaf. O que Asaf fazia? Você sabe por que Asaf não escorregou? Porque Deus foi misericordioso. Lembra dos 7 pilares que nós falamos agora? Você sabe por que a família de Asaf não caiu? Pela promessa que Deus tinha, pela adoração que havia no coração deles. Eles não se contentavam com aquilo que eles viam, eles se contentavam com a palavra de Deus. Eu tenho que te dizer, eu não sirvo para nada sem Deus. Inclusive, eu sou o pior dessa terra, eu sou a pior pessoa que tem nessa terra, nesse Brasil. Eu sou um lixo de ser humano, eu sou horrível, eu sou cruel. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus, eu já não tenho valor nenhum para essa terra. Eu não valho nada para essa terra aqui. Se eu morrer amanhã, o sol vai nascer da mesma forma, a terra vai continuar girando da mesma forma. Eu não tenho valor nenhum para essa terra. Mas eu tenho valor para Deus. Eu não tenho nenhum valor para os seres humanos, mas eu tenho valor para Deus. Eu não consigo nada sozinho. Eu dependo de Deus. Deus abençoa o meu trabalho. Deus abençoa as minhas vendas. Deus abençoa o pagamento dos meus boletos, a provisão da minha mesa, minha família, tudo. Sem Deus eu não conseguiria nada. Eu sou um miserável, gente. Eu sou a pior pessoa que você possa conhecer na história dessa terra. Sem Deus. Então, isso é uma decisão que eu tomei agora. Eu quero esvaziar de mim.
Porque se eu esvaziar de mim, eu vou ter mais paciência com o próximo, eu vou ter mais amistosidade, eu vou ser uma pessoa mais mansa, mais humilde. Eu luto contra mim o tempo inteiro. Eu preciso reconhecer isso. A minha insignificância. Sem Deus, para mim é fim da linha. Só que para você agora entender, com Deus tem esperança. Lembra da história do leproso? Ele estava sendo condenado e morto pela sociedade, mas Jesus apareceu. É dessa mesma forma que você tem essa oportunidade hoje de falar: Senhor Jesus, eu o reconheço como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Salva-me, purifica-me dos meus pecados e guarda-me pela tua retidão, ó Deus eterno Pai. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Vamos orar pela palavra? Porque nós teremos um coração a partir de agora quebrantado diante de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Nós dependemos de ti, Pai. Nós dependemos de ti, Altíssimo. Por favor, Pai, nós suplicamos, nós precisamos da tua cura, da tua provisão, do teu amor, da tua segurança, do teu livramento. Nós precisamos de tudo, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito, do Teu poder, do Teu entendimento, do Teu discernimento. Nós suplicamos pela Tua santa presença. Nós clamamos, Senhor. Senhor, nós somos bem-aventurados porque nós temos a esperança em Ti. Nós somos bem-aventurados porque o Senhor é quem nos dá essas bênçãos. Nós somos bem-aventurados porque nós temos ao Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos lavado, nos curado, nos abençoado, nos protegido, nos guardado, nos livrado de opressão, da língua mentirosa, da língua caluniadora. O Senhor tem feito grandes maravilhas em favor do teu povo. E nós te louvamos e te agradecemos por isso, ainda que não mereçamos, ainda que sejamos pecadores. Obrigado pela tua graça, misericórdia e infinita bondade. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos com teu sangue, Pai. Nós suplicamos a Ti porque dependemos a Ti. E nós te louvamos e te agradecemos sempre, pedimos, suplicamos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.